Irmãos, eu creio que todos já ouviram a história, em algum instante, de comunidades, de igrejas que passaram por dificuldades, que tiveram suas lutas, algumas sofreram divisões, algumas até fecharam suas portas por um determinado tempo em sua história. Nós vemos que as igrejas por aí, ao longo do que está acontecendo, que o Senhor está fazendo nelas, elas têm experimentado o direcionar da boa mão do Senhor, para que elas possam cumprir a sua vontade. Talvez hoje, depois de muito tempo que já se passou, o período da pandemia que a igreja vivenciou, nós podemos analisar como está a igreja hoje, como nós vivemos depois de tanto tempo, o que aconteceu ao longo dos anos, porque houve um tempo em que as portas estavam fechadas e que se tornaram então um momento de reflexão para nós podermos entender de fato a quem nós servíamos, onde estava a nossa fé, quanto nós suportaríamos para podermos viver em meio às lutas, às dificuldades que nós estávamos então naquele instante. Os anos se passaram e a igreja do Senhor, ela entendeu as prioridades. A igreja do Senhor, ela percebeu o tempo que era necessário para Deus trabalhar, para Deus restaurar, para Deus revitalizar o seu povo. E nós vemos então que muitas partes da igreja do Senhor, da sua estrutura, dos ministérios, foram reconfigurados, foram refeitos. Alguns já estavam tão desgastados que a igreja não era capaz de perceber, numa forma geral, que aquilo então já não estava trazendo mais frutos, e que não conseguíamos parar como povo do Senhor para fazer uma análise, porque estávamos em meio a uma rotina, algo que estava vindo e nós estávamos apenas continuando, estávamos fazendo porque já era costume para cada um de nós. Quando você olha hoje, você percebe que lá atrás algumas práticas, algumas estruturas, elas já estavam tão frágeis que elas precisavam mesmo ser remodeladas, que a igreja precisava de uma pausa para se refazer, para voltar às prioridades, para que ela pudesse então servir de fato ao Senhor em tudo aquilo que ela faz. Quando nós olhamos para a igreja local, falamos de nós vemos como foi difícil esperar, ver as coisas acontecerem. Depois da pandemia, algumas pessoas vinham e falavam assim: tem que fazer, vamos ter que abrir, vamos ter que criar, porque era costume nosso, não é? E como foi difícil para nós esperarmos o tempo de Deus para que as coisas pudessem acontecer, voltar, desenvolver, remodeladas ou não, refeitas ou não. Mas isso então foi acontecendo. A igreja foi ganhando maturidade, a igreja foi crescendo, e aos poucos pudemos ver a boa mão do Senhor que estava com o seu povo direcionando, para nós chegarmos hoje e podemos pensar em um pouco daquilo que nós estamos vivendo. A igreja presbiteriana Filadélfia, ela tem sido agraciada por Deus. Depois de um tempo de dificuldades, de análise, de orações, nós podemos dizer que Deus tem sido gracioso conosco, porque Ele está restaurando o seu povo, ou revitalizando o seu povo. Está dando novas energias para que a igreja ela faça a vontade do Senhor
dentro das estruturas remodeladas que hoje então nós conseguimos já colocar de volta. E isso então não é para glória dos homens, mas nós vemos quantas portas o Senhor abriu para essa igreja entrar, para o Senhor poder fazer através de cada um de nós. Isso é para louvor do nome do Senhor, porque é para isso que a igreja está aqui. É por isso que nós estamos aqui, para servir então ao nosso Deus. O que nós acabamos de pensar é um pouco daquilo que Deus faz constantemente no seu povo. Que Deus nos leva de tempos em tempos a uma análise que é importante para nós sabermos então se de fato o que já existe é saudável, o que já existe está de acordo com a vontade do Senhor, ou se precisa ainda ser remodelado. Podemos então entender que Deus está traçando o caminho de restauração para o seu povo todos os dias. Eu quero convidar os irmãos para nós pensarmos um pouco sobre esta verdade, a abrir a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Sua Bíblia tem Zacarias, tá? Profeta Zacarias, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Você pode voltar no Antigo Testamento, abrir no último livro e voltar um pouquinho antes de Malaquias. Você vai encontrar então o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 2, do 1 ao 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o comprimento. Eis que o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste instante, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor guie os nossos pensamentos, o Senhor nos permita compreender a Tua palavra, para nós sermos assim fortalecidos pelo Senhor, para nós caminharmos na direção que o Senhor continuará sendo honrado, continuará sendo louvado através das nossas famílias, das nossas vidas particulares, através desta igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, para nós podermos então entender um pouco melhor sobre este profeta, nós precisamos saber onde ele está em meio à história, para você poder entender por que ele está falando o que ele está falando. Zacarias então, ele está vivendo um tempo similar ao tempo do profeta Ageu, e esses dois profetas, eles são aqueles que foram levantados por Deus depois do período do exílio. Então nós comentamos logo no início o instante onde Jeremias estava avistando Jerusalém desolada por causa do exílio que eles estavam sofrendo ainda. Depois do tempo do exílio, no retorno de uma parte do povo que estava então exilado, nós temos este profeta Zacarias. Então ele volta junto do povo para então viver naquele lugar que o Senhor havia direcionado para que o seu povo estivesse habitando. Então o texto vai mostrar para nós Zacarias orientando o povo para que eles voltem às práticas do Senhor, por conta do tempo que passaram longe, por conta de viverem no meio de outros povos, eles acabaram então sendo
e influenciados por muito das culturas que eles então viram onde estavam. Mas nesse momento nós vamos então ver o profeta falar sobre a restauração da cidade de Jerusalém. Não ainda de forma específica, como você se lembra da história, depois Neemias vai reconstruir os muros, ou apenas com Esdras, o templo. Nós vamos ver então Zacarias falar sobre a cidade. A importância da cidade de Jerusalém então ser reconstruída e ela estar fortalecida novamente. A cidade é o lugar de habitação do povo, é o lugar onde eles vão viver para o Senhor, é o lugar onde eles vão servir ao Senhor. Essa cidade é o lugar onde eles vão demonstrar num grande volume o zelo do Senhor para aqueles que servem a Ele, que confiam nele. Mas quando você olha então o Antigo Testamento, a construção do templo neste lugar, a formação desta cidade, quando você olha para trás, a impressão é que ela era apenas um lugar. Mas ela fala além de si mesma, ela não foi construída com o propósito de ser apenas habitação para o povo de Israel no tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Porque ela nos faz então olhar para frente. Se você se recordar em Apocalipse, você vai ver mais à frente então a nova Jerusalém, o lugar de habitação do Senhor, onde o povo estará com o Senhor após a volta de Cristo. Mas antes disso, nós vemos então que a cidade de Jerusalém, este lugar da habitação do povo, também aponta para a igreja do Senhor. A igreja no Novo Testamento e a nova Jerusalém, a cidade santa, lá em Apocalipse, onde será então a habitação eterna de todo o povo do Senhor. Nesse trecho então da palavra do Senhor, nós vamos ver o profeta sendo usado por Deus para compreendermos como o Senhor restaura o seu povo. Como é que Ele está então orientando para que o povo direcione a cidade, para que eles restaurem o lugar de habitação, onde eles ficarão, onde eles viverão para o Senhor. É como observar um novo recomeço para o povo de Deus. Veja então que este livro, se você observar ao todo, você vai ter aqui 8 visões dadas pelo Senhor a Zacarias, para que ele então guiasse Israel agora, depois do exílio, para a vida com o Senhor em obediência. Abandonasse os erros, reconstruísse a cidade e assim por diante. Zacarias vai orientando através das visões como o povo deveria então viver. Mas este momento é um momento de renovação de forças, de direção. Eles precisam saber agora, depois de tudo que nós passamos, como é que então nós vamos viver para o nosso Deus. Algo que deve ser feito de forma recorrente por nós, povo do Senhor. Como é que Jerusalém então deve ser reconstruída? O olhar para nós é como a igreja deve ser remodelada. Ou o que na igreja nos nossos dias está já de acordo com a vontade do Senhor naquilo que nós vivemos, e o que precisa então ainda ser lapidado, precisa às vezes ser removido, precisa ser aperfeiçoado para que esteja de acordo com a vontade do Senhor. A visão então começa mostrando um homem que tem um cordel de medir nas suas mãos. Quando o profeta então observa aquele homem e questiona onde ele estava indo com aquele instrumento de medição, ele está então respondendo: vou para Jerusalém para medir a cidade. Qual é a sua largura e qual é o seu comprimento? Veja então que ao olhar esta verdade, o texto está aqui trazendo um diálogo sobre a cidade, mas imediatamente surge então um outro anjo dizendo para ele: olha, corra lá, você precisa avisar este homem como é que Jerusalém então ela será.
Nós estamos aqui construindo então um paralelo entre aquilo que o outro anjo vai dizer à frente, que ele vai com urgência, com o que este homem está fazendo com o seu cordel de medir. Ou seja, o texto está mostrando para nós duas perspectivas para a construção da mesma cidade. A perspectiva de um homem que está indo para fazer do jeito que ele acha que é o melhor, e a perspectiva do Senhor, que vem então através deste outro anjo, que o texto vai nos mostrar à frente o que ele vai definir sobre Jerusalém. Isso é essencial para nós, porque nós temos aqui então um paralelo de ideias, que quando olhamos Jerusalém como aquela que aponta para a vida da igreja, nós precisamos entender que em muitos momentos a igreja se perde na perspectiva que ela usa para construir sua estrutura, a sua vida, as suas práticas. Ou seja, ela olha para aquilo que os homens estão dizendo que deve ser feito, para que então ela possa ser bem-sucedida, para que ela possa viver para o Senhor, para que ela possa obedecer a Deus. Então, quando você olha a igreja, você precisa se questionar de onde vão vir as nossas perspectivas, de onde vai vir a nossa ideia, de onde vai vir a nossa medição, para nós falarmos, não, a igreja é isto aqui, a igreja vive desta forma, a igreja faz assim e não desta outra forma. Porque depois de grandes crises, de grandes divisões, de grandes sofrimentos que a igreja já passou, inclusive o tempo da pandemia que nós passamos, muitas delas se reinventaram. Muitas igrejas se reinventaram e abriram suas portas para ideias humanas, para trazer para dentro da igreja práticas que eram mais populares, que eram mais interessantes para as pessoas, que eram ideias de homens, que eram criações que estavam longe da palavra do Senhor. E é então um erro da igreja, se ela em algum momento da sua história, ela começou a viver a partir de uma perspectiva criada por homens. É como se nós então falássemos que nós somos capazes de pensar além do que Deus pensa, para aquilo que é dele, para uma vida que é para ele. É como nós falarmos então que nós temos capacidade de entender melhor do que o Senhor sobre as coisas. Então é limitar aquilo que Deus está trazendo para nós. Porque a formação da igreja não é algo que nós então simplesmente paramos e falamos, não, nós vamos criar do jeito que a gente quer. Vamos inventar a igreja, vamos inventar essa forma de ser. Não, a palavra do Senhor traz para nós o padrão de como ser o povo de Deus, de como viver igreja, de que tipo de estruturas são possíveis dentro de uma comunidade cristã, do que nós podemos fazer ou não podemos fazer. E quando nós falamos então da igreja do Senhor, que precisa frequentemente analisar a sua vida, nós estamos falando dos indivíduos. Nós estamos falando do que nós entendemos como igreja, porque somos nós que estamos aqui para produzir, nós estamos aqui para viver, nós estamos aqui para estruturar, nós estamos aqui para colocar em prática a palavra do Senhor. Então o que você precisa questionar hoje é qual a medida você usa para definir a igreja do Senhor. De onde sai a sua perspectiva para você falar assim, não, a igreja é isto e não é aquilo. Porque se em algum momento você buscou perspectiva, ideias que são humanas, você está dizendo, não, aquilo que Deus traz pela sua palavra para mim não é suficiente. Dá para a gente criar algo melhor, mais interessante.
E aí você está se aproximando, então, do mundo, para você agradar mais aos homens, para você fazer, então, aquilo que está longe da palavra de Deus. Naquele momento, então, no texto que nós observamos a explicação deste homem, você vê então o outro anjo que surge para dizer: corra, fala este jovem. E aí aqui temos uma explicação de como será essa cidade, que aquele homem estava tentando inventar, fazer as medidas por ele mesmo, e nós temos então o Senhor direcionando para mostrar como será. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. A perspectiva de como a igreja ela é formada, ela não vem das nossas mentes, ela vem do Senhor. A igreja, comparada aqui então à cidade de Jerusalém, ela é como uma cidade, uma aldeia que não tem muralhas, que não tem muros. Isso traz para nós um entendimento sobre aqueles que vivem na igreja e quantos vão viver, quantos vão habitar então neste lugar. Porque se não tem muros, o texto está mostrando para nós que a igreja do Senhor, ela não tem limites, que não podemos dizer este será, este não será. Se o Senhor está fazendo, se o Senhor está trazendo, se o Senhor está convertendo corações que por vezes você achou que não iriam, nós não temos controle. A igreja é uma cidade sem muros. Nós não somos aqueles então que vão dizer: não, até aqui vai a igreja do Senhor. Esta é a quantidade de pessoas que virão então para ser membros, parte, que vão se espalhar por aí. Nós vamos definir esse limite. Não. Sem muros. É porque serão abundantes os habitantes desse povo do Senhor. E nós precisamos então entender como é que a história acontece, porque é uma comparação que você poderia fazer com o que acontece em Itapeva, não nas igrejas, mas com muitas pessoas que eu já conversei, que eu não sou daqui, né? Eu sou de Itararé, então eu não conhecia a cidade antes, mas com muitas pessoas que eu já conversei, elas comentam como era este bairro, como eram as ruas de certo lugar, que lugares eram um matagal só. E como está hoje? Desenvolveu. Ruas asfaltadas, comércio, habitação, pessoas novas naqueles lugares, naqueles bairros que nem existiam há décadas atrás. A igreja do Senhor é uma cidade sem muros, como uma cidade que em constante expansão. Ela está crescendo. Ela está constantemente ganhando novos habitantes. Novas pessoas estão chegando, que não são definidas por nós, que não são controladas então por qualquer um de nós. Esta verdade você encontra em Atos, sendo uma ordem do Senhor para que aconteça. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus então diz aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, que eles testemunhem sobre a verdade do Evangelho em Jerusalém, Samaria e assim por diante até os confins da terra. O que é que Atos mostra para nós? A obediência dos discípulos. Eles pregam o evangelho para os judeus, pregam o evangelho para os gentios, eles saem de Jerusalém, eles vão para as outras cidades, eles chegam às cidades de povos inimigos como Samaria, caminham, vão longe ao ponto de alcançarem Roma, de levarem o evangelho para esta grande cidade tão importante naquela época, expandindo cada vez mais,
chegando aos continentes, chegando a Itapeva. A igreja do Senhor é uma cidade sem muros, que está em constante expansão. Ela está espalhada por vários lugares ao redor do mundo. Talvez você já tenha percebido quantas pessoas dentro da igreja do Senhor, elas têm uma visão limitada quanto a isso. E elas falam: não, aqui está bom, não vamos mais falar sobre Cristo porque é o suficiente, não precisa de mais ninguém na igreja do Senhor. E essa é uma visão que nós precisamos combater. Para você, qual é o limite da extensão da igreja do Senhor? Talvez você tenha construído padrões que estão longe das Escrituras, uma perspectiva que não veio de Deus, mas que veio pela fala dos homens, da amargura dos outros que passaram por igrejas e viram: não, a igreja não tem que expandir, não tem que plantar novas igrejas, a igreja não tem que falar o evangelho nos lugares mais difíceis, porque lá ninguém vai se converter. Essa é uma visão mundana, é uma visão humana e não bíblica. A igreja do Senhor, ela é como uma cidade sem muros. É um lugar onde as pessoas estão chegando para experimentar a vida no reino com um grande volume, com grande intensidade, porque aqui as pessoas estão observando como será a vida na eternidade. Hoje pela manhã, inclusive, nós já mencionamos isso, quando citamos a importância da comunhão e como a comunhão nos leva ao encher do Espírito. Essa comunhão que nós vivemos, ela perdura pela eternidade. Então, quando nós nos reunimos, quando nós vivemos como igreja, nós estamos mostrando para uns aos outros e para aqueles que chegam, como será essa eternidade junto ao Senhor. Então eu preciso lembrar que quando eu falo de igreja, eu falo também de indivíduo. Eu falo de cada um de nós. Então eu preciso entender como é que eu estou convivendo com as pessoas. Como é que é a minha vivência com os outros, para que eles vejam este reino, para que eles entendam esta verdade. O que é que dentro da prática da igreja, na convivência, no acolhimento, no aconselhamento, no discipulado, o que é que dentro dessa vida precisa ainda ser remodelado? Porque podem existir práticas que nós trazemos que são criações de homens, são orientações humanas e que não vêm então do Senhor. E isso é importante, porque a vida de cada um de nós vai mostrar o que de fato o Evangelho está fazendo em nós. Como nós estamos vivendo o Evangelho todos os dias. Na minha vivência, eu estar com você, eu vejo a sua vida e você vê a minha vida. Nós mostramos uns aos outros o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos zelosos pela palavra e o quanto assim nós queremos que o reino de Deus seja de fato vivido pelas pessoas. Mas como nós vemos a continuação do texto, então ele traz essa direção de como Jerusalém será, porque é o Senhor quem a define, e encerra no versículo 5 dizendo: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O texto está nos lembrando então que uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção, é uma cidade onde facilmente os inimigos poderiam chegar. E a história mostra para nós que as tentativas dos povos, dos reis, eram exatamente isso: construir ao seu redor grandes muralhas para que eles pudessem se proteger, se defender, para que ninguém então invadisse de imediato e tomasse aquilo que era deles. Mas quando você lê o livro de Josué, você se depara com uma cidade que tinha muralhas enormes protegendo a cidade de Jericó, por exemplo. Mas que isso não foi suficiente para que aquele povo ficasse do jeito que eles queriam permanecer.
Da mesma forma, você vê que as muralhas de Jerusalém não foram suficientes para que eles não fossem invadidos. Ou seja, a palavra está nos mostrando que uma cidade sem muros, ela de fato ela vai ser protegida, mas em alguns momentos a mentalidade que nós trazemos é: vamos criar uma estrutura, vamos criar mecanismos, porque isso vai trazer para nós a proteção. E a história nos mostra que não é necessário apenas estrutura, não é necessário apenas um mecanismo, algo que você possa usar. Nós precisamos do próprio Deus. A segurança, ela vem do Senhor. E é isso então que Deus diz naquele instante ao afirmar: eu serei como um muro de fogo ao redor dessa cidade. O Senhor é aquele que protege o seu povo. O Senhor é aquele que protege a igreja, assim como Ele fez com Israel quando o seu povo estava na travessia do deserto. Eles então passaram por momentos de frio, de calor, eles tinham dificuldades. Ali naquele instante, quem supria, quem protegia, era o próprio Deus, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a noite. Assim é o Senhor conosco. Deus protege a sua igreja, estando junto com ela, com a sua presença. Ao redor da igreja, com muros de fogo, está o Senhor então para livrá-los, para protegê-los, para que eles possam então continuar propagando o Evangelho. Talvez você já tenha visto por aí igrejas que adotaram práticas, estratégias para não serem atingidas pelos outros, ou para se colocarem numa posição dentro da cidade que elas então não pudessem ser tocadas. E essas muralhas, elas são humanas, são estruturas. Você pode ver muitas igrejas que se prendem no quanto elas têm de recursos. Igrejas mais ricas, que por causa da sua riqueza acreditam que podem então estar a todo tempo sendo livradas das dificuldades, das lutas. Muitas que confiam nas riquezas, outras que usam o meio político para isso. Quantas igrejas se aproveitam do envolvimento dos cristãos por vezes na política, ou trazem a política para dentro, para os púlpitos, para que eles então tenham influência dentro das cidades, para que eles possam então definir algumas coisas, algumas pautas, algumas direções, como se eles então não precisassem do Senhor, eles pudessem criar as suas próprias estratégias, os seus próprios muros. Mas esses muros não vão proteger. Esses muros, eles caem facilmente. Porque aquilo então que traz para nós a proteção, com o povo do Senhor, em meio às lutas na sociedade, de tempos em tempos, é o nosso Deus. Como a igreja está de pé até hoje, depois de passar pela pandemia, depois de passar por dificuldades, né? Teve vezes que nós chegamos a falar: quando será o ano que a gente não vai ter uma luta? Temos lutas constantes. E como é que estamos de pé para servir ao Senhor, vendo a boa mão de Deus, abrindo as portas, abençoando? É porque o Senhor está protegendo, é que o Senhor está sustentando a sua igreja. O Senhor então é aquele que está como um muro de fogo ao redor do seu povo. Mas este texto ele não fala apenas para Jerusalém no tempo de Zacarias, para o crescimento dos judeus na sequência da história, não fala apenas para a igreja no Novo Testamento que chega até nós, mas isso também atinge então a cidade santa, a eternidade, a vida então que nós teremos com o Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21,
para nós fazermos juntos a leitura do versículo de número 23. Apocalipse 21, 23, que diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A palavra do Senhor, ela nos mostra Jerusalém, apontando para a vida da igreja, mas apontando para a eternidade que nós teremos como povo do Senhor, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, onde nós viveremos com a glória de Deus no nosso meio de forma constante. Assim como o Senhor então promete através de Zacarias, Ele traz a nós por meio de Cristo e nos traz a plenitude disso na eternidade. Talvez você seja uma destas pessoas que ainda acha que a igreja precisa criar outras estratégias para ela prevalecer, para ela se fortalecer, para que as portas sejam abertas. É preciso então voltar os olhos para as Escrituras e lembrar que o Senhor é quem define como a igreja é, o que a igreja deve retirar, como os indivíduos devem viver e como eles devem então mudar as suas vidas para honrá-lo. Esta cidade era uma cidade que então comportava todos pela sua expansão, assim como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está em constante crescimento, e por isso ela convida todas as pessoas a fazerem parte, para nós podermos viver juntos com o Senhor e aguardarmos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum instante você construiu uma ideia sobre a igreja que não veio das Escrituras, que você não tem uma base para afirmar que isto é a vontade de Deus, você abandone esta ideia, volte-se à palavra do Senhor, que você olhe para as Escrituras e você possa assim então conviver com a igreja, estar com os irmãos, sabendo que aquilo que é feito é direcionado por Deus. Se você está longe da igreja, longe do Senhor, se afaste do mundo, esteja com os crentes, com os fiéis que têm buscado ao Senhor, porque este tempo é o tempo onde nós nos reunimos para aguardar a vinda do Senhor como povo. Nos reunimos frequentemente para fortalecimento, para nós podermos voltar para as lutas constantes. Nos reunimos constantemente para nós então orarmos uns com os outros, conhecermos uns aos outros. A igreja do Senhor, ela aponta para a vida que nós teremos na eternidade. Todos nós precisamos aprender a amar a igreja do Senhor, a vida que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus. Porque assim nós viveremos, como eu disse, até a eternidade. Nós viveremos então para todo sempre. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que Deus nos abençoe e nos permita constantemente analisar as nossas vidas, analisar a igreja e assim todos juntos caminharmos para honrar ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente. Nós vamos cantar a última música dessa noite. Eu convido a igreja a se colocar em pé.